Hoje, o futebol brasileiro acorda triste, porque o mal venceu, né? Essa é a verdade. Mas, em compensação, São Paulo tá fora da Libertadores do ano que vem. E é assim que a gente começa o 11º episódio do Resenha FC. E hoje a gente tem como tema aqui as semifinais da Copa do Brasil 2025. Vamos falar um pouquinho sobre Cruzeiro e Corinthians, Fluminense e Vasco. Mas antes, vamos aqui apresentar nossos comentaristas maravilhosos. Temos aqui Enzo Jato e Rafael Fernandes, um São Paulino triste e um corintiano que está feliz da vida. Se apresentem aí. Em momento nenhum eu falei que eu tava triste por conta do São Paulo não estar na Libertadores. Eu agradeço e traga aqui. Na Libertadores a gente só ia passear. Na Sul-Americana dá pra brigar por alguma coisa, mas do mesmo jeito a gente só vai passear. Porque do jeito que tá esse time... Ah, meu amigo. Não tem nem muito o que comentar, né? Porque o meu time foi vencedor e este aqui é o nosso oponente. Então, merecidíssimo aí os dois finalistas dessa Copa do Brasil. Beleza, então, dito isso, vamos começar falando do desastre futebolístico que ocorreu, né, entre Cruzeiro e Corinthians. Na partida de ida, time do povo, como diz aí o nosso querido Luiz Roberto, venceu pelo placar de 1-0, com um gol de Memphis, que a gente já comenta um pouquinho das características desse gol, né? Mas foi um jogo meio medonho ali do Cruzeiro. Na ida, já na volta, o jogo muda de figura, fica elétrico lá e cá, na Neoquímica Arena. Os times foram pro tudo ou nada e no final acabou 2-1 para o Cruzeiro, com 2 gols do gênio Arroio, né? Vamos dizer assim. E o Corinthians desconta com o Matheus Bidu. Na disputa de pênaltis, para finalizar o melhor desastre, empacotador. O melhor empacotador dos mercados de Minas Gerais. Mas na disputa de pênalti, finaliza aí o desastre com 5-4 para o Corinthians, com muitas emoções. Rafa, você que quase xingou minha quinta geração ali no WhatsApp, né? Depois da vitória do Corinthians, tem que avalia, né? Essa semi que levou o Corinthians para a final. Cara, eu acho que foi... A gente vai falar depois até sobre o jogo do Fluminense e Vasco, mas eu acho que, como eu iniciei falando, merecido. Eu acho que a palavra é merecido, porque o Cruzeiro foi... eu acho que, assim, você pode falar do bagulho da arbitragem, por mais que a CBF tenha explicado lá um negócio, né, e sei lá o quê, mas de qualquer forma o Corinthians foi melhor no primeiro jogo, e no segundo jogo o Corinthians também é melhor. Tem os 15 minutos ali, 20 minutos, do minuto 20 ao 45 do primeiro tempo, que o Cruzeiro é melhor, é basicamente um apagão do Corinthians, mas depois volta ao normal no segundo tempo, o Corinthians pressiona. Eu até pensei que fosse ser eliminado, tipo, porque, chegou tão perto, 2 bolas na trave, chute para fora ali na área várias vezes. Eu pensei, cara, vai ser eliminado por causa disso, né? Tá perdendo muita chance. Mas no final, conseguimos a vaga e eu acho que é merecido. O Cruzeiro é um time melhor, é um time mais bem estruturado, mais bem organizado. Tudo que é mais é do lado do Cruzeiro, mas a vitória é corintiana. Eu vou trazer aqui uma outra parte, que é um grande infortúnio, que foi por o gol do Memphis na ida, que aquilo lá foi bizarro. Não, eu descobri ontem, tava no jogo, eu descobri ontem dos meus amigos falando, mano, mas e o jornalista, e o fotógrafo? Foi como assim, que fotógrafo? Mano, o cara simplesmente não teve... A CBF negou a credencial de foto do cara, porque a hora que ele chegou com uma foto, falando a foto aqui, ó, pegou na mão do Memphis, os caras falaram, não, isso é IA. Começaram a acusar o cara, ele teve a credencial confiscada, teoricamente, não pôde tirar, e ainda foi pagado de louco. Mas aí não existe. Pra mim é uma lástima o que estão fazendo com o futebol brasileiro. E ainda falaram, e ele ainda mostrou, tem o bruto aqui. Oi? CBF é preto e branca, né? Isso é que é verdade. Eu entendo, até a reclamação, mas ia fazer o quê? Ia jogar de novo? Não, o problema é a mentira da IA, que a gente sabe que é uma mentira. E, o cara perder a credencial. Desculpa, né? Desculpa, não tem condições aí. O cara perder a credencial, não poder trabalhar, mano, é meio osso, né? Sim, eu acho que a resolução foi ruim. Dito isso,
não ia ter uma resolução no sentido de outro jogo ou de anular o placar, porque o jogo já foi. Não existe isso de fazer pro jogo, né? Até porque quando no jogo não teve nenhuma imagem disso, né? Foi só a imagem desse fotógrafo. Então, nas câmeras do VAR, o próprio juiz não viu, o Memphis, obviamente, não vai falar nada, né? Então, nem os jogadores do Cruzeiro, nenhum deles reclamou disso. Então, tipo, querendo ou não, é algo póstumo ao que já aconteceu. Então, só ficou ali como imagem, né? Muita gente falando da do Lucas, né? Da que ele fez o gol com a mão lá na semi contra o Corinthians. Aquela foi muito diferente, porque os jogadores do Corinthians reclamaram e muito na hora. Aqui, nenhum jogador do Cruzeiro reclamou, nenhum deles nem sequer viu isso. E é óbvio, né? Depois com a foto fica evidente que encosta ali, né, na mão dele. E quando um atacante encosta ali, tem que ser anulado o gol, né? Então, mas foi o contrário. Pra mim, o do Lucas ainda foi na barriga. Ele encaçapou aqui. Bom, a bola. Encostou na barriga, é verdade. Dito isso, ele foi dominando a bola com a mão. Bom, mas tudo bem. Aí... Eu odeio o Rafael, porque o Rafael ele argumenta bem, esse desgraçado. Mas assim, a verdade é uma só. A CBF é uma vergonha, entendeu? CBF, não, a resolução é péssima, isso é verdade, né, gente? Assim, não, pior que a CBF ser preta e branca é um jogador que era para ser preto e vermelho, não tava de preto e vermelho. Ah, tá. 2. Vamos falar já. Vamos falar. Mas vocês acham que foi merecido? Porque, na minha opinião, o Corinthians mereceu. Com base em todo o contexto. Eu acho que o Cruzeiro joga. Esse jogo, sinceramente, me lembrou muito o jogo Corinthians e Racing. Que o Corinthians chega lá no cilindro, começa o jogo até bem. Era parecida, né? Até era parecida. O Garro perde o gol. O Corinthians tem um apagão muito repentino e saem os 2 gols do Racing. Mas ali o Corinthians precisava de mais um gol. Para mim foi o mesmo cenário, só que o Corinthians, com o Dorival, acordou para o segundo tempo contra o Cruzeiro e conseguiu ali se salvar no placar. Eu acho que pelo jogo de ida, sim. O Corinthians foi melhor, o Cruzeiro simplesmente apático ali na primeira partida, mas na segunda volta bem. E assim, para mim, eu não gosto do Arroio, né? Vamos puxar para falar do Arroio, inclusive, mas eu gosto menos ainda do Sinisterra. O Sinisterra não joga nem no Botafogo de Ribeirão. O Sinisterra é muito ruim. E aí ele lesiona e entra o herói, vamos dizer assim, do Cruzeiro no jogo, né? Que para mim é bagre, mas salvou ali, né? E deu os últimos respiros para o Cruzeiro sonhar com a Copa do Brasil. Mas, no geral, o Corinthians mereceu a vaga com coisas contestáveis, questionáveis, mas tá lá, né? Não tem mais o que fazer, tá lá na final. E vamos falar da disputa de pênalti, Rafa, né? Demonstre todo o seu amor por Hugo Souza. Cara, o Hugo é aquilo que a gente fala no Zap, né? Só que é um pouco menos exacerbado, né? Ele é muito bom goleiro, não é inegável. A bola que ele salvou do Matheus Pereira de bicicleta é muito difícil. Porque não dá para saber onde aquela bola vai, e é puro reflexo. Ele tem que se jogar no chão assim, ele estica o braço. Ele é um muito bom goleiro. Nas decisões, eu acho que ele é até melhor do que se for um campeonato de pontos corridos. Eu acho ele muito decisivo. E nos pênaltis mais ainda. É assim, o gol do Gabigol é mérito dele, mas é muito mais demérito do Gabigol, obviamente. Displicência, né, para bater o pênalti, meu Deus do céu. Muito mal. Nossa. Agora, depois que ele defende de novo, ali é pura defesa dele. E tem que falar do Cássio também, que é um muito bom goleiro, que pegou a do Yuri, que assim, difícil. O Dorival nos pênaltis me incomoda um pouco, porque o batedor do Corinthians é o Michael, né? E ele tira o Michael. E o Yuri, cara, a gente tava conversando no Zap, vocês viram, todos os corintianos falaram, acabou aqui. O Yuri vai bater primeiro, mano. E foi o que aconteceu. O Yuri não é esse cara. Por que não coloca o Memphis, mano? O Memphis é muito mais esse. O Memphis é tipo. Ele não erra pênalti. Ele é muito bom. Então, eu não teria começado com o Yuri, mas no final deu certo, né? O Neymar não bateu o pênalti! É tipo isso. Era isso, o Memphis não batendo o pênalti, basicamente. Mas bateu, né? E depois fez ali. Bateu. E o Yuri, eu acho que, tipo assim, foi... Quase, hein? O Memphis é diferente, né?
foi querer puxar a Que responsa, né? faixinha de cabelo era essa? Muito da hora. Muito da hora. Eu vi- Memphis, se tem um cara que é estiloso, não é o Memphis. Pra Mas mim, assim, ele já tava colocando na testa de quem queria brigar. Ele ia brigar. Ele não tava brigando com o Cruzeiro. Ele tava com a faixinha já indicando que ia enfrentar o Vasco. A cruz tá, maltina, vermelha e preta. justo. Era claro que ele queria enfrentar o Vasco. Já tava na cabeça dele. Literalmente. Tirando que a cruz era laranja, como informação aqui. Na transmissão era vermelha. Eu quero saber. Não, dito isso, bom destacar aqui que a gente tá falando de estética, né? Que uniforme ridículo do Corinthians, na minha opinião. Feio. Que? Uniforme Eu feio. acho. Não, isso não existe. Feio. Isso não existe. Aquele desenho de colete aqui que tem é feio. Feio. Nossa, eu acho muito. Eu acho o do Chelsea mais lindo que é azul. É o da Total 90. Mas eu acho do Corinthians lindíssimo. Eu queria muito aquela camisa, aliás. Natal aí chegando. Eu acho muito linda. E foi uma escolha dos jogadores, né? Utilizar Porra, cara, não, peraí. Os caras tá enchendo o saco. Ele tá falando que a camisa 3 do Corinthians é feia, que é horrível. Ele, com o clube que tem isso daqui como camisa 3. Que é horrorosa. Você não é o Sporting de Portugal. É horrorosa. Você não é o Sport pra ter essa camisa. Tá bom, e você tá falando da 3? Pô, tá de brincadeira. Preta e vermelha. Nunca vi isso na minha vida, mas tudo bem, vamos lá. Cada um tem sua opinião aqui. Por exemplo, a camisa que você tá usando é mais bonita que a do Corinthians. Entendeu? A camisa que eu tô usando agora. Mas... sei lá. Mas... Não. O programa é sobre a semifinal da Copa do Brasil e não sobre a camisa do Corinthians. Então, dando aqui uma continuidade no jogo do Corinthians, a gente pode falar também, né, que o Dorival, apesar de todo o histórico nos pênaltis, Dorival é o rei de Copas, né? Você tá confiante para essa final aí, Rafa? Cara, eu acho que o torcedor corintiano vai tranquilo, eu diria. Porque, assim, o Vasco... de forma geral, sempre foi um time que o Corinthians se sai muito bem, né? Tem todo o tabu lá, que não perdia, e etc. Sempre foi um adversário relativamente bom para o Corinthians. E com o Fernando Diniz não foi tão diferente, pelo menos por enquanto. Mas o Fernando Diniz eu também acho que é um cara bem copeiro, né? O Fluminense e Libertadores. Então, eu acho que vai ser um jogo divertido. Eu acho que o Corinthians tem um pouquinho de vantagem se conseguir jogar bem na ida, e tem uma desvantagem legal da volta sendo Maracanã. É no São Januário, não é? Eu acho que é no Maracanã. É que eu fui ler o negócio hoje para fazer o roteiro. Eu tinha visto pode ir falando que eu pego a informação aqui agora. Beleza, mas ontem também teve uma coisa interessante que foi a noite dos Matheus, né? Puta partida do Matheus Pereira pelo lado do Cruzeiro e uma partida digna de Oscar, vamos dizer assim. É no Maracanã. Do nosso lateral. Falamos juntos até. Gostei desses momentos. Mas tivemos uma partida excelente do lateral esquerdo, né? Matheus Bidu. Que partida do Matheus Bidu ontem. O Matheus Bidu é muito bom, né? Ele é diferente. Eu gosto, eu acho que ele se sobressai ali nesse timezinho do Corinthians aí. Sim, eu acho que um ponto interessante da gente falar é como no primeiro jogo o meio de campo do Corinthians foi muito importante para a construção ali do jogo, e por isso que o Corinthians saiu tão bem. Já nesse segundo jogo, eu acho o contrário, o meio de campo do Cruzeiro é quem domina esse jogo, pelo menos ali naquele primeiro tempo, né? E depois o Corinthians consegue sair melhor. Mas o meio de campo do Corinthians me pareceu um pouco mais perdido e eram basicamente as mesmas peças. Eu não sei se eu acho que o Jardim mandou muito bem ali, ele deu uma mudança ali de tática, né, trocando algumas peças, e funcionou muito bem, pelo menos né, nessa primeira parte do jogo. E de forma geral, um bom jogo do Cruzeiro, né, o segundo. Eu acho que por mais que o segundo tempo eles sofram legal ali uma pressão, se saiu muito bem. Ganhar na Arena é muito difícil, todos sabem disso, e fez um jogo muito bom. Eu acho que o Cruzeiro vinha para cá já para fazer pênaltis, sinceramente, porque dificilmente ia sair com 2 gols de vantagem. Para mim, o querido Matheus
Matheus Bidu não jogou bem porque ele é um bom jogador. Ele jogou bem por conta da mística. Que mística, Maurício. Que mística. A mística da lei do ex. A lei do ex. Temos... É verdade. Não, que lei do cacete também. Essa lei do ex é bem. Tá aqui escrito na GE. Matheus Bidu se despede do Cruzeiro e ressalta. Sensação de dever cumprido. Ele não tinha nada no Cruzeiro. Foi pro Corinthians. E é verdade, jogou muito bem e, vem se firmando aí, né, já como um substituto natural aí do Fábio Santos. Tomara que fique, né, Rafa? Porque lateral ultimamente é difícil, né? Mas eu nem acho que vai sair, não. Ao menos que chegue uma proposta muito interessante, né? Mas é um jogador que eu acho que, no sentido de Europa, já passou. A não ser que vire um cracaço, né? Tipo, do nada. Assim, é muito bom jogador. Gente, o Fábio Santos é com aposentadoria, 40 anos nas costas já. Não, tô falando do Matheus Bidu. Tá. Fábio Santos. O Fábio Santos tá comentando o jogo, cara. Por isso que eu tô, Não, é que o Maurício falou substituto do Fábio Santos, né? Pela constância no Corinthians. E eu acho que sim, é um possível. É um bom nome. Eu acho que na lateral esquerda o Corinthians vem bem. E eu, sinceramente, gostei da dupla de zaga, tá? O Gustavo Henrique e o André Ramalho fizeram 2 bons jogos, na minha opinião. O Corinthians tá mal da zaga, né, velho? O Corinthians tá mal da zaga, realmente, porque, André Ramalho e Gustavo Henrique... O André Ramalho deveria ter sido preso. Devia. Puta cotovelada. Outra coisa também que eu não tinha falado. Deu uma cotovelada. O carrinho que ele deu no Sinisterra foi bizarro. Também. Ele deu um carrinho, errou e levantou a perna. Isso não existe. É bandido da bola, o André Ramalho. É ruim. É ruim. Nem pra ser um Sérgio Ramos da vida, que dá um carrinho no quadrado e o quadrado é expulso. Nem pra ser um Sérgio Ramos. Mas o André Ramalho é ruim e maldoso, né, também. E eu acho que ele não é maldoso. Ele não é maldoso, ele é ruim. Aí ele faz as coisas erradas e acha que é maldade. Não, acho que não. É um jogador com muita experiência, pô. Quando chega aqui no Brasil, chega badalado, né? E aí... Acho que decaiu muito, decaiu muito. Mas essas as alternativas que o Corinthians tem, né? E tem que ano que vem lutar aí por essa Sul-Americana e ver como vai ser o desfecho aí dessa final da Copa do Brasil. Já tirou a gente da Libertadores, né? Já botou ali em terceiro da fase de grupos da Liberta, ou perder na final, né? Sim. É que assim, o André Ramalho, ele me lembra o parente dele, o Zé Ramalho. Só isso mesmo. Apenas esse comentário meu. Ele deve pra música, porque jogador de futebol. Mas eu sinceramente concordo com ele quando ele diz do São Paulo que é melhor jogar a Sula. Óbvio, né? Questão midiática e questão financeira, a Libertadores é muito melhor. Não tem nem o que falar. Dito isso, se for pensando em vencer, a Sul-Americana é bem mais acessível para o Corinthians. Então, talvez seja interessante pensar nisso, né? Ainda mais pensando no grupo, né? Vamos ver como vai ser o grupo, né? Vai ter um sorteio. Óbvio, depois vamos ver se vai ganhar primeiro, né? Já pensando aqui no futuro que nem aconteceu. É isso, e para finalizar desse jogo, queria falar que nosso querido Leonardo Jardim, quer dizer, técnico do Cruzeiro, apesar de ser bom técnico, é um covarde, né? E pulou do barco completamente. Eu sinto que ele chegou aqui já se sentindo maior que todos os clubes do Brasil. E não é. E maior que o Cruzeiro, só porque ganhou um grande campeonato francês com o Mônaco, é verdade, mas é o maior feito da carreira dele e só. Não, é um grande feito? Sim, mas não é o uau. Ele é melhor que todo mundo e todos. Calma lá, né? E era um bom técnico, né? O Cruzeiro era muito bom técnico, mas eu acho que agora o Cruzeiro se sente, entre aspas, até aliviado, porque já manda ele embora e já manda o Gabigol embora e se resolve com o Tite. Será? Porque o Tite tá cotado para ir pro Inter, né? Eu acho que entre Cruzeiro e Inter, ele vai pro Cruzeiro, pela questão organizacional da questão. Vamos ver. Financeira também, né? O Cruzeiro hoje em dia é uma potência financeira.
Eu queria trazer só aqui o meu último comentário, que o Maurício comentou do Rei de Copas. Para mim, o Dorival não é um Rei de Copas. O Rei de Copas sempre foi o Cruzeiro. E até aquele post que o Cruzeiro fez, que o Corinthians fez, falando o Rei de Copas está fora do baralho. Eu só queria trazer que o Dorival, ele tem um pacto com a Copa do Brasil. Isso é confirmado desde a história do São Paulo e tudo possível. Ele vai ganhar porque ele tem pacto. Não tem jeito. Vascão vem aí para surpreender, isso. Vascão vem aí para surpreender e vamos puxar para falar do jogo de Fluminense e Vasco, né? Inclusive, passando aqui para a nossa segunda semifinal, na ida, o Vascão arrancou um 2-1 de virada no placar. O Fluminense ele abriu com o Kevin Serna, o Vasco desconta com o Ryan, que é puta num jogador, a gente vai falar já aqui também. E o Pablo Verratti ali no final faz o segundo. Na volta, o Flu voltou ali e contou com o azar do nosso querido PH, lateral da seleção, né? Que fez o gol contra e levou o jogo para os pênaltis, e nos pênaltis o Flu tava, aí você coloca um pi bem grande agora, porque o Flu tava numa punheta do caralho para bater os pênaltis, e ali 2 jogadores bateram pênaltis medíocres, que foram o Canóbio e o John Kennedy, né, ridículos os pênaltis, e perdeu por 4-3 ali em casa, e o Vascão de Fernando Diniz, Vitória Vascão, né, foi para a final da Copa do Brasil 2025. Enzão, você que ama Fernando Diniz, assim como o nosso querido Marcelo Correa, tá feliz com o resultado? Cara, sim e não. Por quê? Porque eu não sou feliz. Porque no Rio eu sou tricolor. Sou tricolor em São Paulo, sou tricolor em Ribeirão Preto e sou tricolor no Rio de Janeiro. Tá certo. Então fiquei chateado com isso, porque eu tava torcendo pro Fluminense, porque eu particularmente queria que o Fluminense ganhasse para falar que o Zubeldia ganhou. Que a culpa não era do Zubeldia no São Paulo, a culpa era dos dirigentes, mas isso é outra história, né? Isso a gente deixa por outro dia. Mas eu tô feliz porque o Vasco, assim, é um time tão zoado. Não no sentido de as pessoas zoam o Vasco. O Vasco em si é propriamente zoado. Como diria nossos outros amigos da mídia alternativa, os jogadores do Vasco, os 11 jogadores, são os jogadores reservas de outros jogadores. Então o elenco é cheio de reserva. E os reservas dos reservas são os caras que entram ali para decidir. Eles não têm elenco. Nada. Eu não entendi uma palavra dessa frase. Não entendi uma palavra. Nada que você falou. O Vasco, ele é composto. O time titular é um time de reserva. Não é um time titular. Você tá... Pera aí, vou melhorar então. Você está dizendo que os titulares do Vasco são reservas em outros clubes, é isso? Exatamente, eles pegam as reservas e fazem um time de titular. E os caras que são os reservas deles são os piores ainda. Tá bom. Mas aspas legal. O Vasco tem um monte de jogador titularíssimo aí em boa parte dos clubes brasileiros. Queria eu, o Ryan, no Palmeiras. Então, o Jardim, o Henrique da lateral, o Paulo Henrique, por mais que não tenha ido bem nas 2 semifinais, é um baita jogador. O Coutinho aí fez uma temporada muito boa. O Ryan não precisa nem falar, né? Então, essa frase, essa grande frase, ela parte de uma meia mentira. Obviamente, eu tô sendo bastante irônico. Eu queria o menino Ryan no meu time. Pô, pelo amor de Deus, joga muito. Naquela carcaça de elenco que o São Paulo tem, o Ryan ia fazer festa. É que assim, com todo respeito, eu olho pro Ryan e eu falo, esse moleque não tem 19 anos. Eu tenho certeza que ele é gato. Não gato no sentido de aparência, é gato de idade adulterada. Mas a aparência assim, mas mentalmente ele é bem jovem. Tipo, ele é bem do... É molequinho ainda, né? Mas assim, queria eu o Ryan ali de ponta direita do Palmeiras. Puta jogador, nossa senhora. O cara joga muito, né? Deve sair, né? Acho tem que sair. Pós-final, ou ele pode querer construir uma carreira no Vasco. Ou ele vai querer sair. Eu acho muito difícil o jogador querer construir uma carreira no Vasco. Meu sonho é jogar o resto da vida no Vasco. Mano, o Vasco, assim, ele tem que honrar os 2 ídolos.
Lloyd, o homem que quase fez um gol, Lloyd. e Ribamar. E para mim, o Ryan pega os dois. É uma fusão do Lloyd, o homem que quase fez um gol, e do Ribamar. Não, Que isso? Porque o Ribamar hoje tem gol do Ryan, igual era do Ribamar, e às vezes ele quase faz um gol. Pessoal que está assistindo aí, desculpa, o nosso comentarista está levemente alterado por substâncias que não podemos falar. Hoje ele veio. Vamos falar do jogo? É verdade. O Vasco faz um bom jogo, tem tempos aí, tem uma série de Verdade. rodadas lá, desde que goleou o Inter. E que boa série, os dois jogos eu achei muito bons do Vasco. Eu acho que realmente quem decaiu ali foi o Paulo Henrique mesmo, que é um jogador muito bom e que não parece que sentiu a pressão. É isso. Parece que Mas sentiu a você pressão refere ao Paulo das duas Henrique do semifinais. Vasco ou Paulo Henrique Ganso? Paulo Henrique do Vasco. Do Vasco. O Ganso, ele entra pra bater pênalti, né? Tá velhinho, né? O nosso Ganso. Por isso Não, que esse aí já foi, né? O Paulo Henrique do Vasco mesmo. O Ryan é um jogador excepcional, né? Sem palavras. Ele que participa, né, dos 2 gols do Vasco na ida, e o Verratti ali fazendo um bom gol pro Vasco sair com essa vantagem no primeiro jogo. Eu acho que, a história dos 2 jogos são bem semelhantes, né? Parece que aconteceu tudo meio igual ali, né? Por outras Roteirizado. porque os dois, tanto o Fluminense quanto o Cruzeiro eram no papel melhor, né? Eram os favoritos para chegar na final. E as histórias dos jogos mostraram outra coisa. E eu acho que o Vasco foi com mais vontade, é o que me parece. Tinha mais vontade de estar nessa final. Uhum. Mano, você vê que o futebol brasileiro é uma várzea, porque eu vou até conferir. Os 2 times, se você virasse para mim no começo do ano e falasse que o 13º e o 14º colocados iriam disputar do Brasileirão, iam disputar a final da Copa do Brasil, eu falaria, você está mentindo. E foi, Vasco da Gama e Corinthians. Mas assim, cara, agora eu quero falar, o gol do Paulo Henrique, cara, aquilo pra mim foi a coisa mais bizarra que eu já vi na minha vida. Ele faz um gol de centroavante sendo lateral direito. Foi feio. Então, assim, porra, foi triste a situação. Mas eu tenho um ponto a destacar aqui, cara, que é, assim, muita gente pedia, assim, que talvez seria a hora do Verratti dar um adeus, mas eu acho, cara, que o Verratti é uma puta opção pro banco. Eu acho que ele tem que continuar ali no Vasco, porque o cara, para mim, é um dos últimos 9 clássicos que tem aqui no futebol brasileiro. Para mim, ele tinha que ficar para ser esse talismã mesmo, que o Diniz ali, apesar das briguinhas nos últimos jogos, é um cara de confiança para entrar no jogo e talvez decidir uma partida ali. Então, o único problema é que ele não pode ser igual. Ele tem que ser igual o Ganso, né? Ele não pode ser igual o que ele é. Como assim? O Ganso entrou e fez o dele, o Verratti não fez. Eu acho que fez. No pênalti. Tá bom. Mas assim, se não fosse pelo gol do Verratti na ida ali no finalzinho, entrou literalmente para decidir o jogo da ida, talvez o Vasco não tava na posição que tá agora, entendeu? E eu acho que o pênalti do Verratti, por mais que não seja a melhor batida do mundo, eu acho que é mais mérito do Fábio mesmo, porque não é um pênalti super mal batido como o do Canóbio, por exemplo, que é assim, disputa legal com o do Gabigol, né? E eu acho que ganha, tá? Porque, mano, ganha. No meio é um recuo, literalmente, parece. O Léo Jardim não sabe nem o que fazer no lance. Tipo, e você vê a diferença. Pra mim, tipo, o Ganso parece que ele voltou pro goleiro. O Ganso? O Ganso, assim, eu senti a batida do Ganso, parece que ele voltou a bola pro goleiro. Mas como ele tem a Masterclass. Mas como ele tem a Masterclass, foi um pênaltizaço. Só que ele, assim, ele bate como se ele estivesse devolvendo a bola. Mas não tô falando que foi ruim, não falo que foi ruim. Mas eu tô falando aí está um diferencial. Exatamente. Entendeu? Ele fez a mesma coisa, achou que tinha habilidade do Ganso e fez tudo errado. O Ganso tem a categoria ali, entendeu? Sim, mano, Djalminha batia a pênalti, parecia que a bola nem ia passar da linha, tá ligado? Tão fraquinho que ele batia pro... Mas tem a categoria do goleiro ali. Mas assim, você citou muito bem aí a defesa do Fábio, e a gente tem que pontuar novamente. O Fábio é um absurdo.
Fábio Cara, ele tem uma defesa no primeiro tempo que é inacreditável. loucura. Duas, a da falta também. Mano, A loucura. da falta é muito boa também. Esse velho Ele basicamente salvou o necrosando. Fluminense, tá? Ele salvou o Fluminense e infelizmente não foi pra final, porque o Fábio sim merecia muito. Mas é um baita goleiro. E pra gente ver que a idade não é tipo um referencial de algo, né? Ele vem muito bem aí e é com certeza um top 3, eu acho, de goleiros do Brasil. Uhum. Com Fato. certeza. Isso aí, com certeza. Briga ali com o Hugo e o Rossi. E também destacar a partida do goleiro do Vasco, né? O Léo Jardim aí, a 3. Não, o Léo Jardim é outro que, assim, não tá, pra mim não tá no top 3, mas tá no top 5. É outro Com muito certeza. bom goleiro. O Vasco bom. tem um goleiro excepcional também. Ele é muito bom, né? O Léo Jardim, de pênaltis, ele também sempre foi esse pegador de pênaltis, mas ele não é só isso. Ele também ele faz jogos muito bons. A semifinal eu acho que não é das melhores, mas também não é nada falha dele. Então, ele fez ali o feijão com arroz e nos pênaltis, né? Novamente coloca o Vasco aí num patamar maior. E o Fluminense ainda se prejudica, né, depois dessa eliminação, porque além de não estar mais disputando um título, também teve a saída, agora comunicada, do Thiago Silva, né? Vai deixando aí o clube no qual é ídolo, mas para você, Rafa, assim, tem mercado ainda lá fora? Como que vai funcionar essas próximas decisões de carreira do Thiago Silva? Cara, tem alguns pontos, né? Primeiro, que ele é especulado no Milan. Assim, eu não sei, porque eu acabei de falar que idade não é um referencial. Dito isso, uma hora também chega. O goleiro não precisa de tanto assim, né? Agora, um zagueiro é mais complexa a situação. Por mais que eu acho que, pelo menos no futebol brasileiro, ele se mostrou completamente ativo. No futebol italiano, não sei se seria tão diferente. Então, acho que é uma opção viável, pensando no segundo ponto que eu ia trazer, em Copa, né? Que o Thiago Silva já falou que ele sonha em jogar a Copa de 26, por mais que não tenha participado do ciclo, né? Mas numa dessa, tá lá no Milan, por exemplo, tá lá no Milan, fazendo um campeonato italiano excepcional, o Ancelotti com certeza vai trazer. E é um cara de confiança fisicamente também, bem, vai trazer, com certeza vai trazer. Então, pensando nesse sentido, seria bom. Eu acho que carreira no Brasil, não. Ele não vai. Eu acho que ele, no Brasil, não. Ou é voltar para a Europa, em algum clube de lá, pensando mais nessa Copa do Mundo mesmo, ficar até a Copa, ou aposentadoria. A aposentadoria não chega. Tenho quase certeza. Tem chão ainda, eu acho. Tem. Com certeza. Pegar um clube médio aí da Premier League, nossa, vários precisam de um jogador como o Thiago Silva. Até do Chelsea, tá? Eu ia falar isso. Eu achei que você ia me execrar aqui se eu falasse do Chelsea. Mas... Não, o Chelsea talvez precisasse de um jogador como o Thiago Silva. O Thiago Silva é muito superior ao Adarabioio e ao Badashvili lá também. Também. Ele é superior a todos, na verdade. Ele é superior a todos da zaga do Chelsea. E o Chelsea, agora saindo um pouquinho dessa bolha, mas o Chelsea até precisa de um jogador nesse sentido, né? Um veterano assim, porque é um time muito novo, então é um elenco meio que às vezes se perde, né? Por exemplo, vem bem na temporada, mas perde para a Atalanta. Então talvez um veterano nesse sentido faria muito bem. Mas eu acho que sim, o Thiago Silva tem lenha para queimar na Europa ainda. Talvez não um gigantesco assim, tipo Real Madrid da vida, né? Por mais que o Real Madrid precise de zagueiro também, tá? Eu acho que em clubes médios ali, em grandes que não estão nos holofotes, como o Milan, tem nem assim para queimar. Tomara que dê certo. Thiago Silva, rapidão. O Thiago Silva, ele pra mim é como... Ele, pra mim, na era Neymar da seleção, ele é o segundo melhor jogador. O Thiago Silva é um absurdo zagueiro. Todos os jogadores falam. Mas então, é isso que eu tô falando. Assim, vamos pensar, por exemplo, seleção brasileira, na era Neymar Júnior, desde quando ele tá na seleção, ele é o melhor jogador, indiscutivelmente. Só que para mim, o segundo melhor jogador da era Neymar é o Thiago Silva, para ver o quão dominante ele é, o quão bom ele é. Acho justo. Ele é muito bom. Longevo. É uma pena ele não ter jogado tanto por um clube gigantesco, né? Ficou muito tempo no PSG.
Depois tem a Champions pelo Chelsea, que eu acho que dá uma revigorada assim na carreira dele, que ele merecia. Mas é um baita jogador. E até trazendo um questionamento para vocês, falando em seleção, vocês preferem o Thiago Silva ou o Fabrício Bruno? Thiago Silva. O Fabrício Bruno, caralho, pô. Fabrício Bruno, porra nenhuma. Fabrício Bruno, tá louco? Fabrício Bruno. Fez pelo menos o primeiro jogo contra o Corinthians muito ruim, tá? Muito ruim. Mano, eu falei pro meu pai, eu vou dar uma de Enzo aqui, agora. Vou dar uma de Enzo. Vamos lá. Eu falei pro meu pai a seguinte frase esses dias, ele rachou o bico. Que o Fabrício Bruno é o Pablo Marçal do futebol. Ele acha que ele inventou a roda. Ele acha que ele inventou que ele é o zagueiro rápido. O zagueiro... O maior velocista da história. Não, porque eu alcanço 38 km por hora no pique. É difícil o atacante ganhar de mim no corrida. O Vitinho, no jogo de ida, fez o Fabrício Bruno de puta. Foi isso que aconteceu. Fora a saída de bola horrorosa, várias vezes. Horrível. Tentando sair jogo ali, eles dando chutão. Realmente um jogo muito, muito abaixo. E o Thiago Silva fez boas semifinais, na minha opinião. Eu mandei pro Rafa esses dias uma coisa sobre o Fabrício Bruno. Eu quero ver se eu consigo achar. Eu tenho medo do que ele mandou, porque eu não lembro disso. Achei. Daqui, ó. No meio da fala. Vai. Igual. Fabrício Bruno ou Maldinho? Fabrício Bruno. Fabrício Bruno ou Cannavaro? Fabrício Bruno. Fabrício Bruno ou Carlos Puyol? Fabrício Bruno. Fabrício Bruno ou Maresi? Fabrício Bruno. Fabrício Bruno ou Beckenbauer? Igual. Acho que o estilo de jogo é muito parecido, é muita força, é muita velocidade. Aí é mais engraçado, mano. Mas aí, eu conhecendo o Fabrício Bruno, perguntei pro Enzo, é IA mesmo? Papo reto, porque parece que não, né? Mas Esse realmente, acho que ele não chapa tanto assim. Não, pelo amor de Deus. Mas para finalizar esse bloco aqui do Vasco, eu queria falar do Diniz, né? Que dentre altos e baixos no ano, consegue finalizar o ano sendo querido pela torcida do Vasco, que inclusive dá um show nos jogos, né? Impressionante, uma torcida que muito presente, apesar da fase do time não ser das melhores da história. Tem lenha para queimar no Vasco ainda, o Diniz? Fala você, Enzo, que tem um conhecimento do dinizismo. Claro que tem. Sem sombra de dúvida. Uai. Eu não sei. Não? Gente, pelo amor de Deus, olha o que o Diniz tá fazendo com esse time. Verdade. Eu acho que... sim e não, né? Porque as últimas rodadas do Brasileirão permeou ali brigar com o rebaixamento. Permeou. Não, nunca permeou, não permeou nada. Permeou, sim. As últimas rodadas, tava quantos jogos sem vencer? 5, 6, eu acho. Tudo bem, eu entendi o que você quer dizer. Mas, não, nunca entrou na briga, mas... Né? Mano, o que você quer que o Diniz faça com Cauã Barros? Você tá jogando Robert Renan pra merda, mano. Não, Robert Renan é bom, mano. Que isso? Não é assim também. O elenco... Não, eu acho que tem nem assim pra queimar, mas eu acho que é aquilo. É um técnico perigoso. Ele é experimental, perigoso. É o que eu falei. Tipo assim, ele é um cara de projeto. Tem que dar um tempo para ele emplacar. Totalmente de tudo. Assim, você tem que dar um tempo e você tem que deixar ele trabalhar. Porque vai que ele pode dar um soco em alguém. Ele é meio instável, esse é o problema. Nossa, não, ele no pré-pênalti, ele parecia um pimentão, mas eu tava me matando de rir aqui com a minha irmã. Ele tava vermelho em um nível absurdo, tipo, parecia que ele tava estourando. Eu gosto de técnico assim. É muito engraçado. Não, mas eu concordo com vocês. Que nem, se fosse, supondo que o Corinthians vença a Copa do Brasil, que Deus abençoe, se Deus quiser, né? Vai chegar lá o Pedrinho para decidir o que vai fazer. Eu manteria o Diniz para a próxima temporada. Até porque tem que ver os jogadores que ele quer, né? Montar um elenco mais no sentido do jogo dele, né? Então eu daria essa não uma chance, mas essa continuidade no trabalho do Diniz. Até porque não fez um péssimo campeonato brasileiro. Não é um campeonato bom, mas eu diria que um campeonato mediano, vai. E a Copa do Brasil, muito boa. Muito acima das expectativas. Exatamente. E agora, partindo aqui para o nosso bloco final, eu queria fazer igual a gente fez na Liberta, uma projeção dessa final,
jogo rápido ali, né? Mas antes, passar a informação aqui de que a final vai acontecer em 2 jogos, né? A ida na casa do Timão, né? Na quarta, 9h30 da noite, e a volta no Maracanã, no domingo, às 6h30 da tarde. Eu não vou assistir o jogo da volta, porque eu vou estar no Allianz Parque assistindo o Ney Mato Grosso. Mas, Que bom. queria saber... A do ver Rafael jogo do primeiro. Palmeiras ele não vê. Agora, Paném, Mato Grosso, tá lá. Isso é uma verdade, inclusive, não tem como negar. Mas, pro Rafael, como que vai ser, jogo rápido aí, essa final? Cara, uma final boa. Como eu disse, eu acho que na Arena o Corinthians vai ter vantagem, o elenco é melhor. O Dorival é um cara mais consistente. Como o Enzo disse, ele tem esse pacto com a Copa do Brasil. Então eu acho que o Corinthians chega melhor, chega mais badalado. O histórico contra o Vasco é melhor também. Então, de forma geral, o Corinthians tem essa vantagem, pelo menos na minha cabeça. Dito isso, os jogadores não podem de forma alguma subestimar o Vasco. Não podem. Talvez chegar nessa pensando a gente sempre ganhou, então já tá mais fácil. Não. Tem que imaginar como se fosse um jogo contra o Flamengo e o Flamengo do Felipe Luiz vindo com tudo. Ou contra o Palmeiras, aí quem quer que seja. Não pode subestimar esse elenco de forma alguma. Então, O Corinthians vai entrar no tomar esse Maracanã, cuidado. tá jogando o Flamengo. Bom, ótimo. Tem que ir assim. E no Maracanã, mais cuidado ainda, né? Porque vai estar na casa dos caras, não é casa exatamente, né? Por ser o Maracanã e não o São Januário, mas tomar esse cuidado. Mas se fizer os 2 jogos consistentes, com o Dorival colocando isso na cabeça dos jogadores, eu acho que o Corinthians tem vantagem e uma vantagem boa. Acho que 55-45. E você, Enzão? Eu falei pra vocês hoje de manhã, vou repetir aquilo que eu falei hoje de manhã. Cara, pra mim, esse jogo é algo muito único. Porque são 2 azarões, principalmente o Vasco e o Corinthians, todo mundo zoa. Todo mundo usou e 3 semifinais pro Corinthians, tá? Consistência. Parabéns, Rafa, pelo título das semifinais. Não, mas é que ele falou azarões, mas o Corinthians na Copa do Brasil, pelo menos, tem consistência. Não, tudo bem, mas assim, quando todo mundo pensou que o Cruzeiro ia passar, todo mundo pensou que o Fluminense ia passar. Mas assim, são 2 times que têm essa mística, tem toda essa questão de serem forma de tirar sarro. E eu acho que o Vasco, por isso, ele vai acabar saindo um pouquinho melhor. Contra o que o Rafa falou. Porque todo mundo já vai com essa coisa de subestimar o Vasco, ficar nessa, o Vasco isso, o Vasco aquilo. O Vasco, ele com certeza vai jogar de algum jeito totalmente bizarro e vai conseguir ganhar. Não sei como, mas vai. É isso que eu tenho limpo isso na minha cabeça. E a minha torcida, para finalizar aqui, é que o Corinthians dê aquela corintianada, né? Que dê aquela peidada na final e que o Vasco consiga aí, merecidamente, também, né, por sua torcida, sair campeão aí. Pode até ser mais doloroso, talvez ser nos pênaltis, né? Ali o Hugo passando reto da bola do Verratti, aí o Léo pega o pênalti do Memphis. Podia ser lindo assim se fosse dessa forma, mas se pegar o pênalti do Memphis, aí acabou de verdade, velho. Não tem jeito. Mas e Léo Jardim é de Ribeirão Preto, fica a informação aí pra vocês. Pelo amor de Deus. Tomara que perca, então. Eu já tava torcendo contra, agora é o dobro. Então é com essa aí que a gente finaliza o episódio de hoje do Resenha FC. Você, pitaqueiro, que assistiu esse episódio até aqui, obrigado de coração pela audiência. Rafa, você como idealizador desta caralha deste canal que vos fala aqui, né, Pitaco do Bem, quer que o carinha do outro lado da tela aí que assistiu até aqui faça o quê? Cara, primeiramente, né, assista o episódio todo, deixa o seu like, se inscreva lá no nosso canal, compartilhe o vídeo aí com a geladeira, com o papagaio, com todo mundo que o João adora sempre comentar nos vídeos. Segue a gente lá no Instagram, @pitaco_bem, que sempre tem atualizações sobre todos os episódios, tudo que a gente está fazendo. E ano que vem, novidades aí, né? Cortes, possivelmente, nos Reels, no TikTok, e o Spotify também, que ficou para ano que vem, uma decisão em conjunto aí de todos. E é isso aí, segue a gente lá e curte lá tudo e compartilha também. A chance de ter só corte das porcaria que o Enzo fala é gigante. Nossa, não, só esse aqui. Esse aqui dá para ter uns 15.
Então, mas eu quero falar que esse programa, assim, não este em específico, o conjunto inteiro, o Pitaco, é que nem promessa de prefeito e promessa de ano novo. É sempre o ponto seguinte. Vai colocar, vai instalar ponte, vai instalar escola, mas o prefeito fala, não, é ano que vem isso daí porque a gente tá juntando verbo. E promessa de ano novo, verdade. você fala, vou fazer promessa de ano novo, passa janeiro, você continua, passa fevereiro, chega em março, você começa a repensar, abril já foi embora. É isso. Tá certo, e é com essa aí que eu peço Talvez, para talvez. nossos comentaristas maravilhosos se despedirem, começando aí pelo Enzo, nosso doidão. Não tem muito o que falar. Somos todos cantar de Aí a gente toma coração. copyright. Tira. Ok. Só vamos todos cantar de coração. Vamos só cantar a gente, né? Não bota nada, não. A gente canta. Mas é isso, né, Isso, gente? não tem, acabou meu comentário. Merecidíssimo os dois aí. E Dali Coringão nessa final. Mas se o Vasco vencer também é merecido. É isso, valeu aí todo mundo, meus comentaristas, meu público. Lembrando que esqueço. Gago, fiquei gago, não é? Tá gago, Maurício! Você tá gago, Maurício! Contratar o comentarista gago! Lembrando que esse programa teve a apresentação do maior entendedor de futebol do Brasil, que sou eu. Paulo Henrique Ganso. Hã? Foda-se. Comentários aí de Enzo Cato e Rafael Fernandes. Apoio José Belente do Guerreiro e Karina Farias. Realização Pitaco do Bem. Valeu, falou, tamo junto.